meus amados ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem nos fala, pastor Elcio, pastor da Igreja Cristo de Vida. É um prazer, uma alegria muito grande. Neste momento, estou falando com os amados irmãos e irmãs. E você, ouvinte, quer deixar uma mensagem esclarecedora da parte de Deus? Se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 10. Vou ler alguns versículos para que possamos elucidar a palavra do Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e com ouro enfeito, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. São como uma palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, portanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não pode fazer o mal, nem tampouco nem pode ter o poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles se embruteceram e tornaram loucos. Ensino e vaidade é o madeiro. Trazem prata estendida do Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice das mãos do fundidor. Faz suas vestes de azul celeste e púrpura. Obras de sábios são todos eles. Mas o seu Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo desse céu. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ressoar a voz. Logo há ruído de água no céu e sobe os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para as chuvas e faz sair os ventos dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida mentira é, não há espírito nela. Vaidades são obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a este a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza. Porque assim diz o Senhor: eis dessa vez arrojarei, como se fora, com a funda, os moradores da terra, e os angustiarei, para que venham a sentir o dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. E eu tinha dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram. Meus filhos foram-se de mim, e não existe ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminho dirigir seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, na tua ira, para que não me reduza a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações, que não te conhecem, e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram e consumiram e assolaram a sua morada. Pai Santíssimo, Pai amado, Pai bendito, Pai eterno, a tua palavra foi lida nesse momento, Deus.
Eu peço ao Senhor que o Senhor possa estar falando ao coração de cada irmão e irmã, a cada ouvinte dessa rádio, Deus, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação e que haja compreensão da Tua verdade, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, que nesse momento o Teu Santo Espírito possa usar-me, não som do Teu poder, e trabalhar nos corações das pessoas que nos ouvem nesse momento, Pai, e que também o Senhor possa repreender toda surdez, toda cegueira espiritual, Deus, e possa quebrantar os corações para que a Tua palavra possa ser compreendida, entendida, Senhor, e que Teu nome seja glorificado. Assim vos falo em nome do Seu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Meu querido, amado, irmão, irmã e ouvinte da 90.9 FM. Li aqui o capítulo 10 do livro do profeta Jeremias, profeta conhecido profeta das lágrimas, porque Jeremias era um homem que tinha um conhecimento, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Era um homem usado por Deus, levantado para pregar ali a nação de Israel, ao povo de Judá, a tribo de Judá, o reino do sul. E Jeremias, ele sabia que o Senhor o levantou, o deu para o profeta das nações para levar a mensagem de paz, de esperança, de amor, mas ao mesmo tempo a mensagem do Senhor, ela também contém juízo, porque trata da palavra de Deus, que é o bem-estar para nossas vidas. Deus não quer que o homem pereça, não quer que o homem se perca, não quer que o homem seja condenado ao fogo do inferno e ao lago de fogo e enxofre, mas quer que o homem, todos eles se salvem e venham em conhecimento da verdade, manifesta na sua palavra. O mundo muitas vezes, meu querido amado, ele é movido pelas mentiras, porque existe um Deus desse século que é o pai da mentira. Ele ilude as pessoas através dos falsos ensinos, das falsas religiões, porque o ser humano é um homem religioso em potencial. Fomos criados em mais semelhante de Deus, e Deus soprou em nós o teu Espírito. E esse Espírito, quando nos convertemos ao Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Caso contrário, o Espírito em nós é um Espírito morto, mas esse Espírito sempre ele deseja ouvir a voz de Deus, deseja ter um encontro com o Criador. Ele, aproveitando dessa oportunidade, é que Satanás domina esse presente século mal. Ele entra com providências, ele entra para que venha deturpar a palavra de Deus, venha inverter a palavra de Deus, e é importante que nós conhecemos a verdade, porque somente a verdade pode libertar o ser humano. A verdade transforma, liberta, a verdade muda a história e escreve uma nova história no ser humano. Meu querido e amado, por isso que eu li aqui, capítulo 10 do profeta Jeremias, onde ele vem falando sobre os ídolos e o Senhor. Ele faz uma comparação entre o Deus criador dos céus e da terra, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e os ídolos que nada são. E ele chama a atenção daquele povo naquela época, onde o profeta Jeremias estava profetizando em Israel. Ele chama a atenção daquele povo para que ele não caminhasse, não andasse no caminho das nações, não aprendesse os caminhos das nações. O caminho que é um caminho errado, o caminho que parece correto, mas no final dele, como diz o livro de Provérbios, é caminho de morte. Então, as pessoas, as nações teriam os seus ídolos, os seus costumes, os seus deuses, e essas nações estavam apartadas do caminho do Senhor. E Deus deseja que todas as nações se convertam a Ele. Ele não queria que o seu povo, aquele povo que tinha tirado do Egito, da casa da servidão, não queria que o povo voltasse à escravidão novamente, a seguir os ídolos das nações, seguir o caminho das nações.
Você pode ver quando Jesus veio a este mundo, e Jesus é o cumprimento da Bíblia. A Bíblia, o tema dela central é Jesus Cristo. E diz em João 14,6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que Jesus veio mostrar que ele é o caminho que leva à salvação. É o caminho da verdade, porque o mundo é dominado pela mentira. As mentiras, os enganos das religiões. E aqui Jeremias, ele vai falar das nações que seguem a outros deuses, costume dos povos. Há tantos santos, há tanta obra de engano em cada nações, em cada país. O diabo tem levantado tantos santos e cada vez vai levantando cada mais santo. São milagres, milagres de engano. Se fosse possível, enganaria ter escolhido de Deus. Ele faz o quê? Ele faz sinais que atemoriza as nações. Ele engana o povo, porque ele é mestre, ele é ardiloso, sagaz. E aqui diz que as pessoas vão num bosque, cortam um bosque e faz a obra da mão de um artífice, ou seja, prepara aquela imagem e enfeita ela com ouro e com prata, com aquela obra torneada, bem elaborada. Mas em Jeremias capítulo 10, versículo 5, vão dizer que não tenham receios deles, esses ídolos, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm o poder de fazer bem. Por quê, querido? Elas enganam as pessoas, elas aprisionam as pessoas, de modo que as pessoas possam adorar, se prostrar a elas. E as pessoas ficam embrutecidas, ficam endurecidas no seu coração. Todo homem se embruteceu e não tem ciência, envergonha esse fundidor de toda a sua imagem e escultura, porque a sua imagem fundida, mentira é, e não é espírito nela. Você conversa com a imagem que ela não pode se responder, ela não pode te abençoar, pelo contrário, ela te amaldiçoa, porque a partir do momento que você não tem resposta nas suas orações, a partir do momento que você crê naquela imagem que você colocou ali, seja qualquer coisa, ela não tem valor nenhum para a sua vida espiritual, porque ela é engano, ela é vaidade, obra da mão do artífice, que é usado pelos demônios para aprisionar as pessoas. O Salmo 115 vai nos dizer também coisa importante em nossas vidas. Por que isso aí é importante, querido? Porque as pessoas têm que se libertar da religiosidade. A religiosidade é um problema sério na vida do ser humano. Diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória para o amor da tua benignidade e tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que apraz. Esse é o Deus verdadeiro, que está nos céus, que está na terra com o Espírito dele, e que enviou o seu Filho Jesus Cristo para vencer a morte, vencer o inferno, vencer o principado e a potestade, e nos coroar com a salvação mediante através do sangue dele vertido por nós. Mas os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Então, o que o salmista no Salmo 115 está falando é que devemos confiar somente em Deus e não confiar na vaidade, nos ídolos. Quando as pessoas fazem um ídolo e enchem de ouro, de prata, ele tem boca, tem olhos, mas ele não fala, não vê. Ele tem um ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Então, você conversa com a pessoa que ela quer, que aquele santo é um santo de pau oco. Ele não tem poder nenhum para te abençoar. E você é amaldiçoado, porque se nós olharmos a palavra do Senhor, 1 Coríntios 10, 20, diz que aquele que cultua, se dobra perante a imagem, ele está cultuando aos demônios, a idolatria culto aos demônios. Não se pode beber o cálice da salvação e o cálice do demônio. As pessoas, as religiões falam de Jesus, todos falam de Jesus. Todas as religiões precisam de Jesus para que seja ali uma base, mas elas também invocam outros deuses
E é uma mistura, um sincretismo religioso, é uma monidão espiritual tremenda. Isso Deus nos agrada. Por quê? Você serve a Deus, conforme a palavra de Deus chama para servir, somente Ele adore, somente Ele se prostre diante dEle, somente Ele invoque, porque todo que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. As pessoas, elas continuam se prostrando perante esse exército dos céus, um exército dominado por Satanás, nos diversos santos. A palavra santo quer dizer separado, querido. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz: aos santificados em Cristo Jesus. Quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós olhamos para o nosso estado pecaminoso, que nascemos em pecado, e o pecado faz separação entre nós e Deus, e o pecado, ele nos leva à morte, à condenação no fogo do inferno. E quem está no inferno, o inferno é real, é literal. Lá o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre, é sofrer ranger de dente. É um estágio que ainda não é final, porque depois vem o lago de fogo e enxofre. Então, o inferno, a pessoa bateu lá, ele só vai sair para quê? Para o juízo final. Ao homem, ordenado a morrer uma só vez, vem depois o juízo. Não há purgatório, não há reencarnação. O que há aqui é um tempo presente, em que você pode viver uma vida baseada na palavra de Deus, crendo na verdade, conhecendo a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é liberta quando nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então passa a manusear o manual do fabricante e andar conforme ela. Porque ela, de Gênesis a Apocalipse, ela vai condenar a idolatria. Ela vai condenar o culto aos ídolos, às imagens e esculturas. Ela vai condenar porque o ídolo nada é. Ele rouba ou tenta roubar a glória de Deus. Mas a glória de Deus, Ele não dá para ninguém. Mas a sua bênção, querido, que você seria abençoado, você pede a sua bênção porque você está prostrado. Há um Deus que nada pode fazer. Há um Deus que não pode salvar. Isaías 45, versículo 20, vai nos dizer uma coisa importante. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem o que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e roga a um Deus que não pode salvar. Olha só, querido, que coisa maravilhosa. O nosso Deus fala na sua palavra, chama o povo a congregar, e vinha até Ele. Nisso Jesus falou em Mateus, capítulo 11, versículo 8, vinde até mim, todos vós, que estáis sobrecarregados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrará repouso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. A pessoa está carregada, a pessoa está oprimida, a pessoa está aqui, ela está terrivelmente angustiada. Ela não pode seguir o caminho das nações, o caminho dos deuses, falsos deuses. Ela não pode, porque o teu problema não será resolvido. Você não pode invocar a um Deus que tem boca, mas não fala, tem um ouvido, mas não te ouve, tem pés, mas não anda. Você precisa transportar esse Deus. Você tem que transportar do seu quarto, levar para a sua sala. Da sala você tem que levar ele. Se tem uma procissão na rua, você tem que levar, fazer um andor para ele, para carregar. Pense nisso, querido. Pense nisso, porque a cegueira espiritual é muito grande. As pessoas, elas não abrem os teus olhos, não abrem os seus ouvidos, para que possa conhecer a glória de Deus, a verdade verdadeira. Mas o Senhor Jesus te chama para vir até Ele. Ele, Deus é Espírito, Ele é vivo, Ele veio a este mundo, morreu pelos meus, teus pecados, ressuscitou dentre os mortos, passou 40 dias nessa terra, ascendeu aos céus perante 500 pessoas e enviou o Espírito Santo para nos orientar. Está à destra de Deus o Pai, intercede por nós, é o único mediador entre Deus e o homem, o qual Deus está vindo em resgate por nós. Não há um santo mediador ou medianeira. O apóstolo Pedro, quantas imagens de Pedro tem nesse mundo, não é isso? Pessoas se prostrando perante Pedro e Paulo. O apóstolo Pedro diz que nenhum outro nome há debaixo do céu, da terra, que possam invocar para ser salvo no seu nome, do Senhor Jesus.
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele é a pedra principal, eleita a pedra de esquina. Então nós precisamos conhecer a palavra, manusear e sair do engano religioso, do engano espiritual. E chama: congregai-vos e vinde, chegai-vos a vós, que és capaz das nações, que nada sabem, e conduzem em procissão suas imagens de escultura. Quantas procissões a gente vê? As pessoas pelas ruas, pelos bairros, com as suas novenas, carregando aquele Deus, aquela santa, que nada pode fazer, querido. E rogam a madeira, coberta de ouro, coberta de prata, ou uma obra qualquer, rogam um Deus que não pode salvar. Mas a palavra do Senhor, ela é linda, querido. Se nós olharmos para Deus verdadeiro, se olharmos para a obra que Ele fez, Jesus veio buscar e salvar que eles haviam perdido. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, não tornará atrás, que dentro de mim dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Então, querido, haverá um juízo das pessoas que não olham para Deus. Todo o joelho dobrará e confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Por quê? Porque esqueceram de Deus. Esqueceram do Deus verdadeiro, o Deus vivo. Isaías 44 vai dizer algumas coisas sobre também a idolatria. Vai falar que o homem, ele vai e planta um bosque, ou vai até uma mata. Hoje ainda tem mata ainda, apesar que escassa. Vai lá, corta uma árvore daquele bosque, daquela mata, que nasceu, Deus mandou a chuva, aquele cresceu, aquele desenvolveu. Aí ele vai lá, corta aquela árvore ali, ela seca um período, deixa secar, aí depois ele corta um pouco daquela árvore, faz um churrasco, assa a carne, período de frio, ele se aquece com aquela lenha ali, já comeu o quê? Aquela carne que foi feita com aquela árvore, o fogo daquela árvore, já se aqueceu com o fogo ali daquela árvore, aí sobra um pedacinho de madeira, aquela metade, finalzinho, ele pega e faz um Deus, uma imagem, escultura, ajoelha diante dela e se inclina e dirige a sua oração e diz: livra-me, porque tu és o meu Deus. Olha só, querido, uma coisa que Deus criou para que nosso proveito próprio, ou seja, para você ter a lenha, ter o fogo, mas jamais aquela imagem que você faz, a obra do artífice, pode ser um Deus para que possa te salvar, possa te libertar. Nada sabe lá entendem, porque se untar os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam. Isto é uma abominação. Ajoelhar eu diante de uma árvore, diante de uma imagem, escultura, que não pode livrar a sua alma do fogo do inferno, não pode te libertar. E o que mais a gente vê hoje são os altares, em cada praça, em cada cidade, em cada nação, países, as nações seguindo o seu próprio caminho, esse apartado de Deus, em que o livro do profeta Jeremias fala que não quer que o povo siga o caminho das nações. As pessoas no intuito de conseguir uma bênção, no intuito de conseguir uma vitória, elas vão invocar uma pessoa, uma entidade que não pode mudar o curso da sua história. Não nada pode fazer para você, querido. É abominável perante Deus. O Senhor Jesus, falando no Evangelho de Mateus, capítulo 13,
Ele chama a palavra dele como uma semente. Realmente a palavra do Senhor é semente. E a terra é o nosso coração. Se a semente, se a palavra penetrar no vosso coração, querido, você vai conhecer a verdade. E você vai ser liberto da verdade. Mas se você, então, se embrutecer, se você ouvir a voz de Satanás, dos demônios, se você der crédito à pregação, às crendices populares, às tradições dos homens, você vai ser e vai continuar sendo uma pessoa, embora religiosa, mas enganada. E no final dessa vida, você vai colher daquilo que você semeou. A semeadura sua foi ruim, foi péssima. Então, só resta uma horrenda coisa para a tua vida: o juízo de Deus por toda a eternidade. Nosso Senhor Jesus, na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículo 15, ele vai nos dizer uma coisa importante, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouço com os ouvidos, e compreendo com o coração, e se converta e eu cure. Então, meu amado, o Senhor Jesus está falando aqui da dureza do coração, da cegueira espiritual e da surdez espiritual. A palavra de Deus, ela tem sido semeada, seja pela igreja evangélica, levando a palavra, seja pela mídia, TV e rádio, como 90.9 FM, seja através do irmão e irmã convertido ao Senhor, falando do amor de Cristo, seja através do testemunho de pessoas crentes que você conhece, que teve uma vida transformada, e que você conhecia o estado miserável daquela pessoa, que quantas vezes tinha se recorrido a diversos segmentos religiosos, e nunca pôde ser liberto, nunca pôde ser transformado. Era aqui um escravo da religião, era um escravo de Satanás, era um escravo desse mundo maligno. Mas um dia, assim como eu, a palavra do Senhor penetrou no nosso coração. Nós demos lugar à palavra de Deus. Nós ouvimos a voz do Senhor, e o Senhor nesse momento está falando conosco, e nós abrimos o coração e deixamos ele penetrar, porque nós cremos, na verdade, que só Jesus Cristo pode salvar a humanidade. Só Jesus Cristo pode libertar a pessoa do cativeiro das drogas, da prostituição, do homossexualismo, da idolatria. Mas é preciso conhecer o Deus verdadeiro. É preciso ter esforço, coragem para entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo. É preciso ser um cristão, não um cristão apenas nominal, mas um cristão verdadeiro, que pauta a sua vida na palavra de Deus. É preciso abrir os ouvidos para ouvir a voz do Senhor e repreender todo demônio que tem causado a surdez espiritual na sua vida. É preciso abrir os olhos para enxergar que o Deus, o Pai, tem uma obra conosco, obra de salvação, obra de vida eterna, e essa obra é feita através do Filho de Jesus Cristo, e que as obras que os homens fazem nessa terra, os meios de salvação que eles apregou, como a salvação pelas obras, não pode salvar ninguém, porque assim diz o Senhor: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto é um dom de Deus, não pelas obras, para que o homem possa se gloriar. Então, as obras não salvam, as obras são produto da nossa fé. A obra que Deus fez, que pode salvar, é a obra que Jesus verteu o sangue no Calvário. É um dom, é um presente de Deus. Todavia, as pessoas
continuam enganadas, querendo salvar a si próprio, através do conhecimento secular, através das obras da caridade. Isso é um homem religioso, procurando algo para que possam parar a tua fé. É mais fácil, querido, nós abrirmos o coração e deixar que o Senhor venha e nos acolha. E Ele está esperando os seus braços para que possa nos salvar. Vinde e congregai-vos a Ele, para que haja um só rebanho e um só pastor. Nós, pastores, temos o dever de proclamar a palavra de Deus, falar a verdade, porque o mundo é dominado pela mentira, e tratando o mundo espiritual, muito mais ainda, as pessoas não leiam, não meditam na palavra de Deus. Por isso Jesus falou: se esse povo ouvisse com os seus ouvidos e enxergasse com os seus olhos, Ele os curaria, Ele os salvaria, e abrisse o seu coração e compreendesse a palavra de Deus, eles se curaria, porque eles iam converter o Senhor e seria curado. Sabe qual cura que o Senhor está falando aqui, querido? Era a cura espiritual. O homem é dominado pelo pecado, o homem é dominado pelas trevas, e as trevas não querem que você se prostre perante o Deus verdadeiro, perante aquele que veio a este mundo, fez sinais, maravilhas, porque curou enfermos, ressuscitou mortos, oh aleluia, tocou ali no filho da viúva Naim, já estava morto, mandou Lázaro vir para fora, estava morto de 4 dias, todavia, querido, ele ressuscitou dentre os mortos, e declarou que tem todo o poder nos céus e na terra, poder para salvar, para libertar e para curar. Mas, o que o homem pode fazer? O homem tem que crer, e tudo é possível que crer. Crer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Crer que Ele veio a este mundo, não para condenar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo dessa religiosidade infernal, porque o diabo tem implantado isso nas nações, colocando as pessoas religiosas, se prostrando a imagens, culturas, se prostrando a falsos deuses, crendo na reencarnação, crendo em toda a crendice popular, esquecendo de adorar e de buscar o único Deus que pode salvar, libertar a tua alma, querido, e preparar você para morar nos céus. Pense nisso, antes que dias venham os maus. Pense nisso antes que você desça à sepultura e a tua alma, onde irá passar a eternidade. Recentemente, o próprio Papa, ele estampou aí no Face dele, disse que o inferno não existe, que Adão e Eva são figuras literárias. É o maior líder, maior do catolicismo romano. Se o inferno não existe, querido, para que existe o purgatório então? Esse não existe, eu tenho certeza que não existe. Mas por que a Igreja Católica, ela prega sobre o purgatório? Se o purgatório é aquele que não conseguiu ir para o céu, ele está ali purgando seus pecados por um período para voltar, embora a parábola do rico e do Lázaro é bem categoricamente, aquele que vai para o inferno não permanece, e é um abismo transponível entre o inferno e o céu. Então vamos abrir nossos olhos, querido. O diabo, ele tem os seus ministros, aqueles que ficam colocando falsos ensinos, heresias, modismos, para apartar a você, querido, meu amado e minha amada ouvinte, do caminho verdadeiro, do caminho que conduz à salvação, do caminho que conduz à vida eterna por toda a eternidade. Esse caminho é estreito, esse caminho é apertado, mas é a porta do corral da ovelha, e aquele que entrar para essa porta entrará e sairá e achará pastagem para as suas vidas, alimento. Se a sua alma está cansada, querido,
o jugo dele é suave e leve. Se a sua alma está triste, na presença de Deus, ela soltará de gozo e alegria. Mas é com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Eu sei ao Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirige os passos. Quantas pessoas, querido, que elas querem dirigir os seus caminhos, quer dirigir os seus passos, ela quer dirigir a sua própria vida, em se tratando de mundo espiritual. Quantas pessoas querem mudar aquilo que Deus determinou na sua palavra? O profeta Jeremias vai dizer: pode porventura um etíope mudar a cor da sua pele? Ou leopardo mudar as manchas da sua pele, querido? O que quer dizer isso? Pode por acaso um homem, por si próprio, salvar a si mesmo? Obter a salvação pelos seus próprios méritos? Não pode, querido. A cor do etíope é aquela cor. A cor do leopardo, as manchas dele serão aquelas manchas. É porque Deus fez assim, Deus criou. Deus nos criou a imagem e semelhança. Deus criou Adão e Eva, imagem e semelhança dos primeiros pais. Andavam em santidade, andavam em obediência, para até com medo, dar conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrar nele e ser expulso do paraíso. Todavia, então, eles também quiseram fazer também uma coisa por si próprio. Eles viram que estavam nus, então, aí pegaram figueiras e tamparam a sua nudez. O que o Senhor fez? O Senhor matou um animal, pegou a pele daquele animal e fez aventais para que Adão e Eva. Aquele animal ali, querido, que foi morto, prefigurava o sangue de Jesus Cristo. Não o sangue de boi, de touros, de outros animais, mas o sangue do próprio Deus, do Filho de Deus, para que pudesse verter nosso pecado, para nos purificar, para salvar e libertar do poder, do fogo do inferno, do lago de fogo e enxofre, querido. Jesus, Ele te ama. Nosso Deus nunca nos abandonou. Nosso Deus tem o prazer em nos abençoar, mas quer que nós entreguemos a vida a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Entregue a Ele. Entregar é você confiar em Deus. Um Deus que é Espírito. Quando Jesus se manifesta ali, a mulher samaritana, aquela mulher tinha muitas dúvidas. Ela tinha dúvida com relação à adoração, se era em Jerusalém, se era em Samaria. Jesus passa ali naquela cidade, já cansado, já ali naquele calor de meio-dia, na cidade de Sicar, em Samaria. A mulher está na fonte de Jacó, no poço de Jacó. Ele dialoga com aquela mulher, e era judeu, e o judeu samaritano, ele não conversavam, mas Jesus era judeu, todo mundo conhecia ele que era judeu, o traço dele era judeu, e ela dialoga com o Senhor. Por que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Porque sendo tu judeus, vem falar comigo. E Jesus fala com a mulher: se tu conheceres o dom de Deus, o presente de Deus, e quem é que te diz, dá-me beber, tu me pedirias e daria água viva. E aquela mulher começa a falar aquele poço a Jacó, que Jesus não podia tirar água daquele poço, mas Jesus está falando de outra água, querido. Era a água da vida, a presença do próprio Espírito de Deus habitando em nós, uma conversão genuína. O Senhor falou tudo errado naquela mulher. Aquela mulher é uma mulher, coitada, infeliz. Já tinha tido vários maridos, 5 maridos, e o 6º também não era dela. E ela descobre que o Senhor é profeta, porque ele estava falando todo o seu passado. E ela pergunta ao Senhor aonde era certo adorar,
se era para adorar em Samaria, se era como samaritano, se era no Monte Gerizim, em Samaria, se era em Jerusalém. Olha só, querido. O Senhor Jesus fala para nós. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando a pessoa se prostra à imagem, a um Deus que não pode salvar, aquilo foi árvore, um dia foi cortada, você fez um bolo, você fez um churrasco, você fez um fogo que se aqueceu, sobrou que cortou o cozinho, você faz aquela imagem, este é meu Deus, se prostra perante aquela coisa que não pode salvar, não tem boca, não tem boca, tem olhos, tem os ouvidos, mas não fala, não muge, não faz nada, precisa alguém transportar, você é um escravo, porque você é um cavalo na mão daquela pessoa, de casa em casa, de porta em porta. Pense nisso. Vós adorais o que não conheceis, se prostra diante daquele que pode te ouvir, pode te abençoar, pode te livrar, pode te ajudar, querido. Jesus veio me dar vida e vida em mudança. Esse fez carne para trazer as obras do diabo. Mas ele disse para a mulher samaritana, e é para agora, é para nós hoje, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que o adore em espírito e em verdade. E aquela mulher, ela esperava o Messias, a vinda de Jesus Cristo. A mulher disse, eu sei que o Messias, que chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo, aleluia, glória a Deus. Já pensou, querido? Aquela mulher estava com o próprio Cristo ali na sua frente, o Messias. Ele estava falando com ela da adoração verdadeira em espírito, porque Deus é espírito, e em verdade. Você não precisa prostrar. Você vai na igreja evangélica, se tiver uma imagem lá, querido, se tiver alguma coisa que para invocar, sai, que aquilo dali é do diabo, não é igreja evangélica. O templo tem que estar vazio. Ali está, é o Espírito de Deus, para cultuarmos em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. E aquela mulher compreendeu, ela entregou a vida para o Senhor, e ela também foi um papel de missionária, porque ela foi naquela cidade, e disse que tinha encontrado o Cristo, o Messias, e aquela cidade, foi feito um grande reboliço naquela cidade, ela se converteu ao Senhor. Jesus passa 2 dias ali, então, com um samaritano, anunciando a palavra de Deus, e muitos creram nele. É discípulo fazendo discípulo, querido. Seja discípulo do Senhor. Faça como a mulher samaritana. Indaga, mas adore um Deus em espírito e em verdade. E a hora é agora. Sabe por quê, querido? Você não sabe o dia de amanhã. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz: menosprezais a graça de Deus. A graça é o favor de Deus merecido por nós. Jesus é a graça de Deus. Nós não merecemos essa graça, mas Deus, pelo amor dele incondicional, embora sejamos pecadores, ele prova o seu amor para conosco, quando nos deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos pecados, sendo nós pecadores. Não devemos prezar a graça, esse amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que você, querido, pereça no fogo do inferno, mas quer que você tenha a vida eterna. Deus não quer que você fique prostrado diante das imagens de escultura, prostrado diante de um Deus que não pode te ouvir, nem falar, nem te orientar, nem te aconselhar, e não pode te abençoar, mas te faz escravo dele. Mas Deus quer que você se prostre diante dele, reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida.
para que você possa ter vida e vida em abundância. Te ouvi no dia aceitável, te socorri no dia da tua salvação. Eis agora o dia aceitável, eis agora o dia da tua salvação. A salvação é o livramento da ira de Deus, do castigo de Deus sobre nossas vidas. Livramento do fogo do inferno, lago de fogo e enxofre. E é agora, hoje, porque você sabe o dia de amanhã? Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Nem sei se depois, daqui a pouco, quando acabar essa pregação, ou durante a pregação. Eu só sei o seguinte: se Jesus vier hoje, pela misericórdia dele, pela graça dele e o amor que tem para comigo, e pela conversão que eu me fiz a ele, com o único Senhor Salvador da minha vida, se eu partir, eu vou estar no braço dele, por toda a eternidade. Porque eu entrei pelo caminho certo, pela porta estreita e pelo caminho apertado, e tenho porfiado nesse caminho. Com dificuldade, mas Deus tem me honrado nessa terra. Buscando e glorificando a Deus sobre todas as coisas, porque Ele fez e tem feito grandes coisas na minha vida, porque por isso sou, ou por isso nós somos alegres, um povo alegre. E você? Se morrer hoje, aonde você vai passar a sua eternidade? Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem, querido, eu te convido, neste momento, a fazer a sua confissão de fé. Porque Deus nos prometeu uma vida eterna. Vida eterna, querido. Tem muitas igrejas pregando prosperidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, subsistir, todas as coisas vos serão acrescentadas. Comer, beber e vestir, Deus vai suprir na sua vida. Mas Deus quer uma prosperidade espiritual. Deus prometeu para nós a vida eterna. Bênçãos Ele nos dá, e muitas bênçãos, como tem nos abençoado. Mas não venha para Cristo só porque Ele é o dono do ouro e da prata. Venha para Ele porque precisa de perdão pelos teus pecados. Venha para Ele com um coração sincero, arrependido dos seus pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam pagados os vossos pecados, e venha sobre vós tempo de refrigério para a presença do Senhor. Atos 3,19. A maior necessidade do ser humano é o perdão dos seus pecados, e para ter o seu nome escrito no livro da vida. E com certeza você vai ser abençoado e abençoada. Deus vai te derramar bênção na sua vida, e você vai glorificar o nome dele. Mas é aliança com Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, na pessoa do Pai, do Filho de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Aquele que entregou a vida, só Ele pode fazer essa aliança conosco. O que passar disso, querido, é de procedência maligna. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que não entrarão no reino dos céus os idólatras. Idolatria é coisa de demônios. Não entrarão no reino dos céus. Quer dizer, está fora da salvação, querido. Lá em Apocalipse 22, 15. 1 Coríntios 6, 9, 10. Os devassos, feminados, adultos, idólatras. É a palavra de Deus, querido. É a palavra. Deus deixou escrita para que você não tenha dúvida. Ah, não sabia. Sabe, a partir de agora você sabe que você está prostrando diante de um Deus que não pode salvar. E que está dando oportunidade nesse momento de você entrega totalmente o seu ser, a tua vida a Deus, e com certeza Ele vai fazer milagre. A você que quer voltar para os caminhos do Senhor, a você que está afastado, a você que está desviado, a você que está ouvindo e foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e crendo na palavra de Deus e quer uma aliança com o Senhor, ore comigo nesse instante, repetindo as minhas palavras. Senhor, meu Deus, meu Pai que habita nos céus, eu venho nesse momento pedir perdão pelos meus pecados. Eu venho nesse momento aceitar o Teu Filho Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu venho
invocar o nome do Senhor. Porque eu creio que só em Cristo há salvação. Eu creio que só Ele pode perdoar os nossos pecados, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso eu venho nesse momento declarar-me o meu amor por Ti, aceitando com o único Senhor e Salvador da minha vida. Meu irmão e minha irmã, a você que está voltando, a você que está confirmando essa oração perante Deus, eu te parabenizo pela sua escolha correta em atentar pela palavra de Deus. Agora é preciso que você procure a igreja evangélica, onde você possa obter ensinamento da palavra de Deus, onde você possa seguir o caminho da salvação, não o caminho do mundo, que jaz o maligno. Com certeza você tem dúvidas, pare sobre sua mente, seus pensamentos, e com certeza na igreja evangélica você vai achar um pastor que vai lhe ensinar a palavra de Deus. Leva a sua Bíblia. Se há algo diferente naquela igreja também evangélica, sai de lá também, que nem tudo que reluz é ouro ou prata, irmão. Temos que dar cuidado, quem está vigiando. Se você é aqui da Cidade Alta, bairros vizinhos, e nos pode fazer uma visita, a Igreja Evangélica Cristo e Vida, Ministério Ebenezer, 72. Nossos cultos são segundas, às quartas, aos domingos, às 19h30, sendo domingo, 18 horas, escola bíblica dominical, ou seja, ensino da palavra de Deus. E a segunda-feira, 19h30, culto de oração. Eu sou o pastor Elcio, o pastor presidente da Cristo e Vida, e teria um prazer, junto com os irmãos da Cristo e Vida, muito grande receber você aqui no santuário da Cristo e Vida. Mas nosso Deus terá uma alegria muito grande porque você está vindo até a casa do Pai. E com certeza, com um coração sincero, uma fé sincera, você será abençoado ou abençoada. Que você possa ter dias de bênção e dias de vitória. Saiba que só vem na presença de Deus. Pai Santíssimo, Pai amado, obrigado pela palavra ministrada nesse momento de nossas vidas, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada ouvinte dessa rádio, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa completar a palavra no coração de cada pessoa, Senhor. O poder de convencer do pecado e do juízo é pelo Espírito, não é pela força e pela violência. Apenas a palavra foi explanada, ensinada, capítulo, versículo, livros e evangelho do Senhor, para que o povo possa compreender, Deus, e ser libertado da realidade. Peço a Tua misericórdia sobre a vida de cada ouvinte, Senhor. Que aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos, que possam tomar uma posição, antes que seja tarde na legislação, Senhor. Lave minhas mãos, o sangue das pessoas que tenham ouvido a palavra e a verdade, porque aqui nos colocamos diante de Ti, na Tua presença, para proclamar a Tua palavra, na essência dela, Pai, sem engano, sem falsificação, mas a palavra pura como ela é, na sua essência, como espada de dois gumes, com a justiça e o juízo do Senhor, Pai. Senhor, opera o milagre da salvação e da libertação na vida de Deus. Obrigado por tudo. Assim eu, Pai, agradeço a Ti, em nosso Filho Jesus Cristo, Pai. Amém.